para todos os filhos de Guiné que está dentro ou fora de Guiné-Bissau. Não convida vós para vir acompanhar mais um programa que vai ajudar a esclarecer a opinião pública sobre a atual situação que verificaram ali na terra, que tem a ver com a constituição da mesa da Assembleia Nacional Popular, soma também com indicações de nomes e lugares que, a princípio, é reivindicado para outro partido. Ontem não me pedir desculpa para vídeo que produzido, mas para má qualidade de som, não pedir desculpas e não pensa como não recompensa a os na esse vídeo que na binho da voz entende melhor que está na passa. Entrevista de os uma de ontem e na vai cedo com o engenheiro Khalifa Saidi, que é líder da bancada parlamentar do PAIGC na Assembleia Nacional Popular. Não me estou com para agradecer a boa disponibilidade para bem esclarecer povo de Guiné sobre a situação que está na preocupação eles. PAIGC e partido que ganha eleições com maioria relativa e conseguir fazer aliança com mais 3 partidos de que forma uma maioria parlamentar. O que esta significa na prática? O que significa é como no nosso sistema político, onde que eleições legislativas está leva sempre a vitórias e de maiorias, né? Mas as maiorias têm 3 tipos de maiorias: maioria relativa, maioria absoluta e maioria qualificada. Desta vez, de facto, o povo troca PAIGC uma maioria relativa. E PAIGC sente como tem responsabilidade, portanto, um processo democrático, eleitoral, e assume essa responsabilidade de convidar outros partidos políticos que para junto constituir aquela maioria que nos permite uma governação durante esses 4 anos. Daí que convida o Partido APU PDGB, e convida a União para a Mudança e convida a PND, que é Partido Nova Democracia, que para não constituir uma maioria que nos permite, de facto, não ter uma estabilidade a nível do Parlamento e a nível de governação. E é isso que leva, de facto, a assinar um acordo que nós chamamos de incidência parlamentar e para uma estabilidade governativa. E não é fácil, por toda a responsabilidade, consciente de aquilo que o povo de Guiné-Bissau, eleitores guineenses, dá para nenhum partido governar sozinho, então permite com que partidos juntem para formar maiorias de qualquer que seja, digamos, esquema, e para, de facto, garantir uma estabilidade. E que lá que, de facto, o PAIGC fazia em relação, sobretudo, àqueles partidos que constituem aquele espaço de concertação durante o processo de crise, essa crise que não passa durante 4 ou 5 anos. Então, temos partidos que não está concertava permanentemente e não criava um coletivo também de partidos democráticos, e esses partidos que de facto não acompanham outro e que não amnistia, aquela experiência que não passa durante esse período de crise para não potencial e para não de facto mostrar ao povo de Guiné-Bissau como a nós e democracia econômica, se não se retorno à ordem constitucional. E é o que nós está nele, e aquilo que leva facilmente não conseguir aquele acordo de incidência parlamentar. Senhor engenheiro, nesse caso, qual que é o entendimento e posição do PAIGC sobre essa tentativa de oposição, na tentar confundir a opinião pública sobre a questão de composição de mesa da ANP? Não, a nós não está a falar sempre como nós está já num processo de que não volta à normalidade constitucional. E normal certas atitudes, certos comportamentos, porque nós está habituado já a que regras de transição. Regras de transição e regras antidemocráticas, e regras de que a Constituição está posto de lado, de que leis está posto de lado, regras democráticas, de convivência democrática está posto de lado, e que lá que de facto a gente embala e continua e pensa como não tem que continuar ainda com aquela lógica de transição. Mas transição
e muito mal para a democracia. E antídoto de transição no nosso contexto e tem que ser o retorno à normalidade constitucional, quer dizer, nas regras democráticas. E que lá que, de facto, PAGC, com esses três partidos que constituem aquela maioria, tem responsabilidade para orientar gente, para orientar partidos políticos naquele via de democracia, de convivência democrática. Infelizmente, nós estamos ainda naquela fase de passo de transição para normalidade constitucional e que ela leva com que alguns ainda conseguem digerir esse facto, um facto que nós temos, o povo decidir através de urnas para não voltar à normalidade constitucional. E a nós, de facto, nós estamos dispostos para levar tudo gente, e que é nossa responsabilidade, enquanto partido que faz parte daquela maioria e partido vencedor das eleições, para não consolidar nossa democracia, nosso Estado de Direito democrático. Aquilo lá não é fácil. Insistência de indicação de nome de Brahima Câmara para parte de Madem G15 para o cargo de segundo vice-presidente da Assembleia Nacional Popular e também representa algum tipo de tentativa de obstrução aos trabalhos da mesa da ANP? Até certo ponto, sim. Até certo ponto, não pude considerar, sim. E é isso que nós falamos, de facto, a gente está embalado com aquela lógica de transição, não é? E então eu penso que não tem que continuar sempre por leis de lado, não até tenta sempre mostrar um outro como não tem que entender um outro, e tem que ter um consenso, e tem que ter isto, o povo cansa, etc. Aqueles discursos recorrentes que nós ouvimos sempre durante a crise, né, política. Então, não pensa como insistindo nisto, não tem só que falar, não tem só que aconselhar nós, irmãos de outro partido, para acertar regras de jogo, para não basear tudo na lei. Portanto, aquilo que é decisão do PAGC, e PAGC está trabalhando naquele sentido, para não respeitar aquilo que a lei fala, e a lei está falando claramente, se não está no regimento da Assembleia Nacional Popular, e está falando como naquele artigo 27 que a gente vai fazer referência, precisamente, como este para a gente é o direito, no artigo 27, nesse número 1, e que é fundamental, está falando assim, as eleições dos vice-presidentes e dos secretários da mesa far-se-ão por sufrágio secreto, considerando-se eleitos os candidatos que obtiveram o voto favorável da maioria absoluta dos deputados que constituem a Assembleia. Quer dizer, qualquer candidato que é apresentado por um ou outro partido, ele tem que sofrer sufrágio, e tem que submeter a sufrágio, que era deputados, na Assembleia, 102 deputados têm que votar. Portanto, o facto de partido apresentá-lo, que ele é apenas que não está considerando um pressuposto básico, sim, importante, mas é que é suficiente. Requisito fundamental para a bobo ser membro de mesa, você tem que sufragar, você tem que elegido para a maioria absoluta de deputados. Se você obter, então, e tem ponto 4 desse mesmo artigo, que está falando, a lei está mesmo, se um dos deputados não tiver sido eleito, proceder-se-á de imediato, na mesma reunião, a novo sufrágio para o lugar que ele ocupar na lista. Que era normalmente lista de sobretudo S3, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente e primeiro secretário. Esses, e segundo secretário, é claro, 4. Eles tudo tem que votar. Se um deles conseguir aquela maioria absoluta, então, esse ponto do artigo 27 está falando como e está repetido sufrágio daquele lugar, mas para outro alguém. Bom, é possível que fique muito claro, porque a gente está a interpretar, às vezes, de forma tendenciosa, porque é cana agradar a maneira que está ali. Então, mas aquilo que o próprio jurista está falando, não está fazendo uma interpretação sistemática
por analogia. Ora que nós vai para o artigo 21, que está falando de eleição de presidente da Assembleia Nacional Popular, que está falando também, ele está apresentado para partido maioritário, partido que ganha eleições, mas não submetido à votação. Então, também tem que ser votado para a maioria absoluta de deputados. Quer dizer, se a nós é 102, então 52 deputados têm que votar nela. Então, aí também falando nesse ponto 4 desse artigo 21, está falando, na falta de eleição do candidato proposto, cabe ao partido proponente apresentar sucessivamente um novo candidato. Quer dizer, cá por repetir mesmo o candidato, tem que ser novo candidato. Portanto, se nascer com o presidente, também nascer com o primeiro vice, com o segundo vice, com o primeiro secretário e o segundo secretário. E é que Madem, que se compreende. E ela insiste na manda nome de ser coordenador para ser ele que não ocupa. Mas se 102 deputados, maioria camistil, ele tem que ser veredito de maioria. Aquilo é que é democracia. E nesse caso, como é que fica a situação quando ontem partidos que estão constituindo oposição de minoria é que vão abandonar a ANP e partido que está bancada com constituir maioria é prosseguir com seus trabalhos? E essa que é democracia. E essa que é a nome. Democracia tem que ser regras democráticas, ele que não orienta a vida, a nós tudo. E normal também, de facto, no processo democrático, um ou outro partido dentro do parlamento e sente como, talvez se ideias que não conseguir, é normal e abandona. Normalmente, essa estratégia de abandono é para criar condições para que o hemiciclo funcione. Mas, se eu vou fazer aqueles que ficam lá constituir maioria, lá o hemiciclo não funciona. Portanto, se a minoria sai, a maioria está lá, democracia é essa. Aquilo que a maioria fala, tanto aquilo é que tem que imperar. Então, Esli não pensa como, não continua sempre a falar, gente está indo naquela lógica de transição e de, às vezes, com discursos um bocadinho mais inflamados, mas que a não está compreendendo. Daí que não está aconselha, recomenda, apela a nós colegas deputados para reconsiderar essas posições, tanto para voltar ao convívio de democracia. Porque transição, como o próprio presidente do PS fala, e acaba. Tanto talvez vai tentar mostrar como tem crise no parlamento, e que é verdade. E que é verdade tudo. Tanto transição, aliás, parlamento não funciona. Parlamento tem condições de funcionar a partir de aonde. E tem essa mesa, e gosta nem vai constituir outros órgãos internos, por exemplo, comissão permanente, comissões especializadas, conselho de administração, e, portanto, está em condições de funcionar. Porque mesa está funcionando no mínimo com 3 elementos, porque é de 5 membros. Então, não tendo um som ainda, é normal e funciona. Até não te dá exemplo, está aí na circular até nas redes sociais, no momento, no parlamento alemão, e tem problema também de vice-presidente, há 5 meses. E não funciona assim, normalmente, sem um vice-presidente, porque também, parecem como aquele partido, e não insiste, o nome parece vai 2, 3 vezes de chumba, então é salgá-la e fica lá. Mas o parlamento não funciona normalmente. Isso é de nós também. E não funciona normalmente com 4 membros de mesa. Deputado Califa, estava reivindicado lugar de primeiro secretário de mesa para PRS, que é o terceiro partido mais votado, aonde acabou submetido à votação a uma deputada do PAIGC. Qual que é a conclusão que você chega? A conclusão que chegado é como aquela interpretação que é dada a questão de representatividade. Lá que o problema estava. Então, cada um tem que interpretar a sua maneira.
Então, suma que artigo 158 do regimento está falando, caso que está suscitar alguma interpretação, está cabe a plenária da Assembleia Nacional Popular. Se tem alguma interpretação a fazer, ou se tem alguma lacuna no regimento, então está cabe a plenária da Assembleia Nacional Popular, com requerimento de mesa, porque mesa por sinto como e que está na condição de resolver aquilo lá, então está requerer a própria plenária, para a plenária debruçar e vota. E aquilo que acontece, então lá e fica, suma PRS na reivindicava aquele lugar de primeiro secretário, através dessa interpretação de que é representatividade, e PAIGC também na reivindicava, através dessa interpretação do que significa representatividade, então é submetido à plenária. E plenária onde é como? De facto, aquilo que tem sido prática, nós podemos considerar jurisprudência de Assembleia desde essa Constituição multipartidária, 94, e tem sido a aplicação de método de D'Hondt para a escolha de membros de diferentes órgãos, não só mesa, tudo órgãos da Assembleia, e está fazido e está aplicado o método de D'Hondt. Mas sempre então, funciona assim? Sempre funciona assim, sempre. E que ela comanda, próprio plenária, fala assim, se sempre funciona assim, por que não devemos mudar algo? Porque lá está falando como para lugares de primeiro vice, segundo vice-presidente, primeiro secretário, e está atribuído a partidos de acordo com sua representatividade. O que aquilo significa? Isso significa como a não tem que baijubi, que é representação proporcional a peso de cada partido dentro da Assembleia. E então, aquilo que está falando representatividade, quer dizer, peso específico de cada partido na Assembleia, e aquilo lá que também determina de como utilizar um método que não permitiu subir qualquer peso específico de cada partido. Ali que método de onde entra? Método de onde também, aquilo que outros estão chamando, método de coeficientes mais altos. Que faz divisão de mandatos que cada partido tem, né, para divisores, 1, 2, 3, 4, por aí diante, e botar aquilo que está falando, do resultado daquela divisão que está chamado coeficiente. Se uma hora que eu divido 6, a dividir por 2 é 3, igual a 3. 3 e resultado, 3 o coeficiente. E aqueles coeficientes que está aplicado para ubicar que coeficientes mais altos, ali que está olhando então peso de cada partido. E esse que tem sido na prática, e ele que é aplicado ali, porque se vai dividir 47 mandatos de PAIGC por 2, está dando 23,5. E aquele 23,5 que está dando aquele segundo mandato a PAIGC, ou aquele segundo lugar a PAIGC, que é superior a aquele coeficiente, primeiro coeficiente de PRS, que é 21. Portanto, 23,5 é superior a 21. Então, PAIGC, que tem o primeiro vice-presidente, Madem tem o segundo vice-presidente, e PAIGC, através desse coeficiente de 23,5 superior a 21 de PRS, que está dando aquele primeiro secretário. E essa lógica que é aplicável na tudo outros órgãos da Assembleia Nacional Popular. Mas só para esclarecer uma coisa. É bom para nós, irmãos, de PRS, ser um bocadinho mais coerentes. Porque não vai só exemplo nas duas últimas legislaturas, 8ª legislatura e 9ª legislatura. Sempre eles alegam como aquele terceiro partido mais votado na Assembleia, se cá tem um coeficiente suficiente, cá pode fazer parte de mesa. Assim que na 8ª legislatura, PRID e terceiro partido. Mas cá tem coeficiente suficiente para ter lugar na mesa. Na 9ª legislatura, 2014, PCD e terceiro partido, mas cá tem número suficiente, ou coeficiente suficiente para fazer parte de mesa. Desta vez, quem que fica em terceiro lugar é PRS. É o PRS que está falando aquilo que é terceiro lugar, se cá tem o coeficiente que não faz parte. Gosta ele terceiro lugar, terceira força política, e cá conseguir também aquele coeficiente que não permitir fazer parte de mesa. De que coerência afinal isto? Por que o gosta então não tem que mudar regras de jogo? Porque PRS relegado à terceira posição. Por amor de Deus, essa é democracia.
Tanto democracia, povo por na terceira posição, tem que conformar com ela. Já agora, o que o PIGC depois de composição de mesa ontem, tem para falar à sociedade, para poder tranquilizar a sociedade, depois de fazer essa escolha na urnas? Não tem só que falar à sociedade guineense, a tudo guineense, a povo guineense, como não compreende direito, sem mensagem que é expressa na urna. É dar vitória à PIGC com maioria relativa, não compreender muito bem, que ela faz parte do jogo democrático, e então a não assume desde a primeira hora, desde o primeiro momento que nós sentimos como o povo dá-nos sua maioria relativa, não faz aquilo que não deveria fazer. Não convida partidos, não constitui aquela maioria, e então não a tranquiliza eles. Como esse acordo de incidência parlamentar e para Bali durante 4 anos, e não assume a responsabilidade plena de como não garantir a estabilidade, não garantir o povo estabilidade, tranquilidade, porque nada, mas nada mesmo, não falar durante a campanha, nada não can permitir que nadie interrompa esse mandato e de governação durante esses 4 anos. É claro que não estou a ouvir algumas opiniões que não estou a respeitar, que de falar talvez, com falta de vice-presidente e poder inviabilizar o funcionamento do parlamento, que é que constitui verdade. Que é que constitui verdade. E se uma hora eu falar, um membro do governo que é nomeado, portanto, inviabiliza o governo. Então, como é que? Portanto, essa não funciona, democracia e essa, a gente tem que conformar com ela. E aquele que não falado, como a Presidente da República podia eventualmente dissolver a Assembleia, que ela também que constitui verdade, porque a nós não tem que seta como nós estamos na democracia, e na democracia leis que está dita, e leis que estão orientando a vida. Nós também, por exemplo, o artigo 94, com o nome para tranquilizar a gente. Se nós estamos na lei 94, está falando assim: a Assembleia Nacional Popular não pode ser dissolvida nos 12 meses posteriores à eleição. Não elegido 10 de março, até 10 de março de 2020, a Assembleia pode ser dissolvida, qualquer que seja o presidente. Está falando mais. Está falando também no último semestre do mandato de presidente da República. O atual presidente da República, esse mandato é dentro de 1 mês e meio, 2 meses. Portanto, é possível para dissolver a Assembleia. Portanto, mesmo que bem elegido novo presidente da República, portanto, ele pode dissolver pelo menos aqueles 12 meses que falaram no início, até 2020, março de 2020, é possível e dissolvido a Assembleia Nacional Popular. Tanto para a gente estar tranquilo, tudo interpretação fora desse, e porque interpretação tendenciosa, anticonstitucional, e por conseguinte não pensa como é que tem validade nenhuma. Então, a gente espera, fica tranquilo, e PIGC se trabalha, se responsabilidade nesse momento, e para garantir o povo de Guiné-Bissau, como durante esses próximos 4 anos, e na gerir o país com tranquilidade e na garantir aquela estabilidade a nível do parlamento para, de facto, não começar com o desenvolvimento verdadeiro de Guiné-Bissau. Engenheiro Khalifa Saidi, muito obrigada por essa boa disponibilidade na tentativa de explicar povo de Guiné-Bissau que a questão passa nesse momento relativamente à composição de mesa da Assembleia Nacional Popular soma inícios de seu trabalho. O consegui explicar como tudo que conseguiram TAOS, tudo passa a estudar o TAOS e rumo a efetivação da democracia na Guiné-Bissau e capaz de que o regimento de ANP está prevê. Nós agradecemos mais uma vez a boa presença nesse programa de esclarecimento de opinião pública. E para o acompanhar, nós agradecemos também a boa paciência, a boa disponibilidade. Nós esperamos como não conseguir esclarecer que dúvida que tem relativamente a essa situação que nós vivemos na nossa terra e justamente num período pós-eleições que a gente
espera como a eleição para início da 10ª legislatura não vai conseguir arrancar de bias para sempre e só não vai arribar para tudo porque o PAGC é uma força que vem do povo. Obrigado.